Pai, Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Irmãos, nós vemos hoje aqui, você que está fazendo parte desse curso, nessa aula, apresentar para vocês aqui o curso básico de teologia, né? Onde a gente hoje vai entrando na sétima matéria da segunda apostila, né? E aonde nessa matéria a gente vai falar acerca das teorias da inspiração da Bíblia. É algo de mais importância, de relevância e importância a gente aprender. Por quê? Algumas teorias ela vai distorcer um pouquinho do que é verdadeiramente a inspiração bíblica, né? E, e devido ali a gente ver no decorrer do desenvolvimento da palavra, do cânon, né? Das escrituras, nós vamos ver que se formam ali se desenvolvem várias teorias falsas acerca da inspiração das escrituras. Que nós, hoje, como estudante, professor, né, ou teólogos, temos que não ignorar essa parte, essa matéria. Por quê? Porque é de uma importância grande para a gente entender o que é uma verdadeira inspiração, tá? A fala tá cortando um pouquinho, a pressão deve estar um pouquinho mais alta. Chega à noite, ela geralmente fica assim. Fica sonolento e a pressão sobe, tá bom? Então peço perdão no decorrer aí, dando uma falha. Nesse primeiro momento, a gente vai ver aqui acerca das teorias, né? E o porquê que foram ali inventadas essas teorias. Porque assim, no decorrer como eu falei, do cânon, da formação do cânon, das escrituras, na hora que vai sendo formado, cada um defende a sua tese. E aí aparece aqueles que não querem obedecer, aqueles que entendem do seu jeito, não vai pelas escrituras. É por isso que a gente aprende que a hermenêutica é a arte de interpretar textos, né? O que é uma ótima hermenêutica? A hermenêutica, ela vem pra gente trazendo aí a arte de você fazer uma leitura e deixar com que o texto ali se desenvolva e o próprio texto te explique, o próprio texto se auto-revele e o próprio texto se desenvolva ali o teu sermão. Por que eu falo? Porque se eu pegar um texto e eu for tirar o que eu entendi somente, não o que a Bíblia está dizendo, já não é texto, é pretexto, né? Se eu não pegar o contexto em si para entender e deixar com que o contexto bíblico venha a explicar, ele se torna ali uma teoria humana, uma teoria falha. E aí é onde a gente vê que esses homens e mulheres, né, da época cometiam algumas falhas, porque eu não sei se só tinha homens escrevendo a Bíblia ou se tinha mulheres também. Porque desde o Antigo Testamento Deus usa a vida de homens e mulheres para poder fazer a tua obra, né? Mas aqui eu creio que esses homens inspirados ali, alguns inspirados pela sua sabedoria, pelas suas filosofias, outros inspirados pelo seu conhecimento, outros inspirados pelo que ouviu alguém falar e outros inspirados pelo aquilo que Deus colocou como inspiração. Tá bom, vamos entrar em partes, vamos ver cada teoria aqui. A primeira teoria que a gente vai ver é a teoria da inspiração dinâmica. Essa teoria ela afirma que Deus concedeu uma revelação gradual que não define ou difere em essência, mas em grau. Ou seja, que alguns livros não seriam inspirados na mesma medida, que seriam os livros doutrinários. Isto os tornou infalíveis em questão de fé prática, mas não nas coisas que não são de natureza imediatamente religiosa. Isto é, a inspiração atinge apenas os ensinamentos, preceitos doutrinários, as verdades desconhecidas dos autores humanos. E aqui a gente vê nessa teoria dinâmica, da inspiração dinâmica, que ele vai trazer, abranger o que? Nem todo texto foi inspirado da mesma maneira. Aí eles vão trazer os textos que foram inspirados ali, foi os textos que eram usados para a doutrinação. Textos inspirados para poder ali trazer a prática da fé, trazer ali as questões
que vai tratar em questão que não seja algo da natureza ali religiosa, né? E por que não ali? Eles vão trazer pra gente a questão de que eles estão mostrando nesse tema de inspiração dinâmica, o que? Apresentando para nós, ó, só vale como inspiração doutrinária aquilo que a doutrina ensina, ou seja, aquilo que os costumes ensina em base de fé e em base da doutrina ou a fé prática, né? Ali. E aí a gente vê que aqui já começa um erro, porque todo o texto, toda a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus. E não tem contradição. Não pode existir contradição na Bíblia Sagrada. Os homens podem errar na hora da prescrita ou das cópias, que a gente não tem Bíblia original. A gente tem cópias que veio de línguas de outros países, né? Saiu do hebraico, Antigo Testamento do hebraico, e ele passou ali o Novo Testamento do grego, e ali foi se adequando os textos até o dia de hoje. Tanto é que a gente tem a linguagem no dia de hoje também, não é bem simples de você entender. Parece até, você não precisa nem fazer uma ministração, porque a própria leitura que você faz já te explica o que você está querendo ali. Então, nós vemos essa teoria dinâmica que eles vão trazer acerca a questão os registros doutrinários, os livros doutrinários. Esses sim são totalmente inspirados para trazer a fé, e ali os demais que não tem parte doutrinária, aí não, para eles já não abrange uma inspiração divina. O 2, nós vamos ver a teoria do ditado ou mecânica. Afirma que os escritores bíblicos foram meros instrumentos. Aí nós vamos ver do Espírito Santo, registrados dos seus pensamentos em palavras que ele escolhia. Sendo assim, Deus simplesmente ditava o que os autores humanos dos livros da Bíblia deviam escrever. Se Deus tivesse ditado as escrituras, o seu estilo seria uniforme. Teria a dedição e o vocabulário do divino. Autor livre das idiosincrásias dos homens. Idiosincrásias dos homens. Oxe, Jesus amado, difícil, né? Porque é complicado. Eu, mesmo estudando teologia, eu vejo algumas palavras que dão um nó na minha cabeça, de vez em quando. Né? Na verdade, o autor humano recebeu plena liberdade de ação para a sua autoria, escrevendo com seus próprios sentimentos e vocabulários, mas garantiu a exatidão da mensagem suprema, que com tanta perfeição como se ela tivesse sido ditada por Deus. Ou seja, essa teoria mecânica, ela vai trazer pra gente o quê? Vamos dar um exemplo, eu tive um sonho. Eu vou lá, tive um sonho, eu relatei aquele sonho todinho, e aquele sonho ali eu coloco como se fosse algo enviado por Deus. Sendo que eles estão querendo tirar, na verdade, nessa teoria mecânica, eles querem tirar a autoria de Deus, dizendo, se Deus tivesse escrito ou ditado tudinho ali, bonitinho do jeito que ele queria, teria uma inspiração e uma transparência divina. Como aqui não foi feito, então para eles dizem que não foi, porque foi homens que escreveram a Bíblia. Porém, foi inspiração da parte de Deus. Amém? Então nós vemos a terceira teoria natural ou de intuição. Afirma que a inspiração é simplesmente um discernimento superior das verdades moral e religiosa por parte do homem natural, assim como tem havido artistas, músicos e poetas excepcionais que produzem obras de arte que nunca foram superadas. Também em relação às escrituras, os homens excepcionais com visão espiritual que, por causa de seus dons naturais, foram capazes de descrever seus dons naturais foram capazes de escrever as escrituras. Bom, aqui a gente vê mais uma falha, né?
eles querem trazer pra gente um ensinamento que seria como se fosse o meu sexto sentido. Aquele filme, quem já assistiu aquele filme, Sexto Sentido, a qual aparece aquele menino dizendo, eu vejo gente morta. Eu acho que quase todo mundo já viu essa parte. Já viu ou já viu eu falar. Porque eles falam que o homem, ele traz de si o sentido do que ele acha. Ou seja, ele prevê ou tem uma intuição. Vamos dar um exemplo. Eu tive uma intuição que o meu pneu do carro vai explodir hoje e eu não vou trabalhar porque o pneu vai explodir. Existe a diferença de intuição e de revelação de Deus. Aqui eles colocam como intuição. E isso é uma teoria falsa. Amém? Não existe intuição para aqueles que são guiados e direcionados por Deus. A quarta teoria, na página 84, vai dizer assim, ó, a teoria inspiração mística ou iluminação, ou iluminismo. Afirma que a inspiração é simplesmente uma intensificação e elevação das percepções religiosas do crente. Cada crente tem a sua iluminação até um certo ponto, mas alguns têm mais do que outros. Se esta teoria fosse verdadeira, qualquer cristão, em qualquer tempo, através da energia divina especial, poderia escrever as escrituras. E aqui a gente vê mais uma teoria falha. No caso, ele coloca iguala aos homens que escreveram os textos bíblicos como uma igualdade com todos nós. Vamos dar um exemplo. Eu poderia escrever a Bíblia hoje, reescrever os textos bíblicos como inspiração minha. Qualquer um de nós pode escrever. É o que eles pensam. E nesse ponto acaba tirando a inspiração do Espírito Santo, tá? Em questão de transmitir ali a autoria de cada livro, de cada revelação. O Espírito Santo, no caso, não trabalharia. Era o que eu ali queria fazer. Vamos dar um exemplo. Eu trago ali algo que não... Um fogo estranho, como diz ali que os filhos de Arão morrem, né, por causa do fogo estranho. Por que é colocado? O miticismo. A gente vê que são práticas satânicas, né? Práticas satânicas. E aí eu não posso trazer isso para o meio de nós no dia de hoje. E aí acontece o quê? Eu pego ali um texto, escrevo um texto, falo, ó, Deus mandou eu colocar esse texto aqui dentro da Bíblia e vou lá e introduzo ele. Se fosse assim, todo mundo poderia colocar uma parte sua. Seria como se fossem os livros sinóticos, né? Marcos, Lucas e... Mateus, Marcos e Lucas. Seria de autoria e igualdade ali. Aonde eu pego, olho um texto deles e copio e falo que ali veio a autoria da parte divina, sendo que não foi. Eu peguei, eu copiei. Ali cada texto, cada livro, cada passagem tem a sua inspiração. E foi algo que Deus colocou, não foi do dia para a noite. A gente vê que tem livros que dá diferença de um para o outro de quase 500 anos. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento é muito tempo. Então a gente vê essas inspirações que houve um tempo, não foi qualquer um que pôde escrever. Deus escolheu ali entre homens que ele capacitou, não são capacitados, mas que ele capacitou. Tá bom? E a gente vê que a quinta teoria aqui, ó, a teoria da inspiração dos conceitos e não das palavras. Essa teoria ensina que Deus inspirou apenas ideias da Bíblia, mas não suas palavras. Estas ficaram por conta dos escritores. Ora, na lógica, uma ideia ou pensamento inspirado só por ser expresso por palavras inspiradas. A inspiração da Bíblia, além de ser pensada, foi falada, isto é, Deus inspirou aos homens a escrever pela inspiração do Espírito Santo. Sua ideia é pensada através das faculdades mentais ou do intelecto, né? Que registram por estilo próprio ali, né, os desígnios de Deus. Portanto, essa teoria é considerada falaciosa, ou seja, falácia, ou seja, mentira, ou seja, falsa, né? Então nós vemos aqui nessa teoria que eles traz ali um conceito de que a Bíblia foi lançado
histórias na cabeça de alguém, ideias na cabeça de alguém, e não por palavras. Mas a gente vê que Jeremias, dá um exemplo de Jeremias, quando estava profetizando, Baruque escrevia o que ele falava. Esdras escrevia o que será colocado. Moisés estava transmitindo. Deus estava usando Moisés e Moisés ali escrevendo tanto da sua autoria como aqueles que estavam ao seu redor, que escreviam também, sendo assim também a autoria de Moisés, por causa que são considerados livros mosaicos, né? Porque era ele que ditava-se o que Deus estava colocando. Tá bom? Então cada uma das inspirações. Então é mais uma falácia aí que foi colocado, né? E aí a gente vai ver a sexta teoria, que é a verbal plenária, né? A teoria verbal. Esta é o poder explicado do Espírito Santo agindo sobre os escritores das Sagradas Escrituras, para orientá-los, conduzi-los na transcrição de registro bíblico. Deus usou tal com seu caráter e temperamento, seus dons, talentos, sua educação cultural, seu vocábulo, estilo, iluminou suas mentes e os impulsionou a escrever, incluindo a influência do pecado sobre suas atividades literárias, preservando deste modo a inerrância das escrituras e dando a ela a autoria divina. Esta teoria é seguida pela maioria dos estudiosos, sendo a mais correta em relação à inspiração da Bíblia. Ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes. Ou seja, essa das 6 é a mais correta, né? Porque ela traz uma inspiração plena de todos os livros, de todos os autores, de uma maneira que mostra a grandeza de Deus. A sexta, né? E nós vamos ver que, mais abaixo aí, prova da inspiração da Bíblia. Dentre as mais variadas provas da inspiração da Bíblia, a mais contundente é o testemunho de Jesus sobre ela. Ele também afirmou que as escrituras são verdadeiras, João 17:17. Ele viveu e procedeu em conformidade com elas, Lucas 18:31. E declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo. Venceu o diabo no deserto com a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, para não ficar muito longo o vídeo, a videoaula, eu vou trazer para vocês a questão aqui a prova das inspirações da Bíblia. O próprio Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, ele já era pregado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E ele trouxe, aqui o estudo traz temas pra gente, textos, tá? Trazendo e retratando, mostrando pra gente aqui a cada ponto e que traz ali a inspiração divina, né? E principalmente em base de Jesus Cristo, a inspiração divina, a qual Jesus ele vivenciou e deu testemunho dos pais que profetizaram no Antigo Testamento, como os pais deram testemunho da vinda dele no Novo Testamento, né? Então nós vemos aqui Jesus, ele, nos seus ensinos, ele citou pelo menos 15 livros do Antigo Testamento e fez alusão aos muitos outros. Então nós vemos que Jesus ele traz do Antigo Testamento aproximadamente 15 provas, né? Ele faz menção, ele fala de 15 livros, mas tem muito mais, né? Do Novo Testamento, para poder ali trazer uma veracidade da palavra do Senhor. E pelo contexto que vivemos hoje, não tem do que duvidar. A inspiração da Bíblia, ela é 100% divina. E quando ela vem, os homens que escreveram a Bíblia tiveram automaticamente ali a inspiração do céu, né? Nessa videoaula eu quero deixar para você aí o questionamento de aprendizagem, né? Está lá no finalzinho da página 84. São 8 perguntinhas e eu queria que você respondesse aí, tá? Quem tiver dúvida, procura no grupo, tá bom? Manda mensagem. Estou aqui para poder responder e para ser desgastado dentro da palavra,
Amém? Não é à toa que nós estamos aqui parando um momento da gente para poder estar fazendo essa videoaula para você. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Em nome de Jesus Cristo.